nosso Fórum Extraordinário Nacional esse ano. Nós não teríamos, mas na diretoria nós resolvemos, porque muitos secretários não puderam participar do último fórum. Ele terá início no dia 27 de maio, em Florianópolis. Tá? Vai ser em Florianópolis esse ano. No inverno, vai estar um pouco frio, mas, do mesmo jeito, de manhã livre, para que o pessoal possa fazer suas consultas, e tarde e noite as palestras, enfim, nós vamos ter oficinas de trabalho, uma série de coisas. Então, na próxima semana, a gente já deve abrir as inscrições, são 1.200 lugares, sendo 600 para os municípios prioritários, tá? E com financiamento do MEC. Depois, a gente passa o restante das informações. Então, vamos lá. Primeiro, né, e eu acho que o mais importante é poder falar sobre currículo, porque por muitos anos a gente não pôde falar a palavra currículo. Não pode falar currículo, não pode falar disciplina, não pode falar grade. Grade eu também não gosto, que me lembra a ditadura, mas disciplina, currículo ou conteúdo, né, não há problema nenhum. A questão é como é que a gente trata isso. Eu acho que depois a Paula também vai aprofundar, eu vou dar um contexto mais nacional, na questão do direito das crianças e das famílias. E de nós, gestores, né, podemos acompanhar o que é que está sendo dado na sala de aula. Muitos municípios aqui, eu conheço vários, que têm proposta curricular, porque desenvolveu esse trabalho, desenvolveu junto com a sua rede, mas o que é que a gente vai estar tratando aqui? Quem é que tem que dar orientação nacional? Nós temos os parâmetros, nós tivemos as diretrizes curriculares, mas nós estamos falando de currículo, né? E o Chico Soares, que hoje está no INEP, que é uma das pessoas que, junto com a Fundação Lehman, estão discutindo a questão do currículo, destacava muito fortemente a questão do direito das crianças. Em muitos lugares no Brasil, o currículo é o índice do livro didático. É de lá que os diretores de escolas, em muitos lugares, fazem o PPP. E não é deste currículo que nós estamos falando, é o que esperar das crianças em cada ciclo de aprendizagem. Então, essa discussão, e que é muito difícil de fazer com a academia, né, Paulo? E a Paula sente na pele isso, né? Como é que essas questões são tratadas dentro da academia? Porque também tem muita gente que diz que a gente tem que ter o currículo aberto, como se todo dia de manhã a gente chegasse na escola ou na sala de aula e dissesse assim: alunos, o que vamos aprender hoje? Como se as crianças que vão à escola para a construção de conhecimento tivessem que dar o conteúdo ou as diretrizes ou os encaminhamentos. Na verdade, as crianças precisam participar de maneira ativa, crianças, jovens e adultos, mas nós temos que saber o que é esperado para cada faixa etária. Então, ali, né, o que a gente vem ouvindo no Brasil inteiro? Primeiro, que a formação inicial dos professores não os preparam para a sala de aula. Eu não sei se é só na minha cidade, mas muitas vezes os professores chegam especialistas em Vygotsky, Vallon, Piaget e não conseguem alfabetizar. E aí, nós, gestores, temos que organizar cursos para a formação de professores que já passaram pela universidade. Então, esta formação inicial, de fato, prepara os professores para a entrada na sala de aula, seja na escola pública ou não. Um dos maiores questionamentos é esse: quem forma o professor está formando, de fato, para a escola pública? Leva em conta todas as dificuldades, né, e todas as diferenças que a gente tem dentro da escola pública? E aí eu vou retomar algumas questões que são importantes, né? Aquelas pessoas que dizem assim: a escola pública era boa, era de antigamente, né? Quando eu estudei ela era boa. Ela não era para todo mundo, ficava bem mais fácil, né? As crianças negras, as crianças com deficiência, as crianças de local de alta vulnerabilidade estavam fora da escola. Aí, quando sai o ranking do IDEB,
E nós, gestores, já começamos a ficar com frio na barriga, está em abril, maio deve sair o IDEB, não é isso? Não porque a gente quer saber, e a essência do nosso trabalho é o que é que eu preciso fazer para melhorar, mas o que é que a imprensa faz? Vai ranquear os municípios. Aí coloca um que tem 5 escolas, junto com outro que tem 300 escolas, como se fosse muito parecido administrar municípios de tamanhos tão distintos. Ou, o que é mais complicado, né, coloca as escolas militares ou as escolas que fazem seleção para a entrada das crianças no mesmo rol das nossas escolas públicas, que devem e precisam estar abertas para todas as crianças. Então, este questionamento, né, sobre a formação inicial dos professores, a avaliação externa. Hoje, quem define o conteúdo da educação básica é o IDEB e é o Enem. São eles quem organizam o currículo. Isso inverte absolutamente toda a ordem daquilo que a gente passou a vida inteira estudando e tentando colocar na prática. Depois, a capacidade técnica, que é insuficiente para todas as redes no Brasil todo desenvolver os seus currículos. Né? A proposta é de que a gente possa ter uma base nacional curricular e que cada um de nós possa... Ah, tá bom, obrigada. Que tem um passador de slide aqui. Cadê? Achei. E que a gente possa, a partir dessa base nacional curricular, colocar aquilo que diz respeito a cada uma das redes. Isso é fundamental para garantir a identidade. Mas que todos os alunos precisam ser alfabetizados, não há discussão. Que todos os alunos precisam aprender as 4 operações, não há discussão. Então, por que a gente não consegue avançar na construção de um currículo nacional? Depois, essa base nacional, primeiro, vai permitir a inserção das especificidades. A Undime defende que o Brasil tenha uma base nacional curricular e que ela esteja aberta a cada município colocar o que é importante para o seu município. E a adequação, certo, vai ser feita de maneira articulada, com os professores da rede, com os diretores, com a comunidade escolar, para a construção dos PPPs, que são os projetos político-pedagógicos. Neste caso, e aí, a autonomia da rede está garantido, mas a gente não perde a essência de uma metodologia de trabalho. Então, eu acho que esse é um passo importante, a Undime se posicionar nesse sentido. Foram anos de discussão. Sueli, que está aqui, que é patrimônio da Undime, assim como outros, com todo o respeito, Sueli, assim como eu, né? As pessoas que são patrimônio e que vêm discutindo a educação, independente dos cargos que elas ocupam, né? Independente de onde cada um de nós esteja, nós vamos continuar discutindo sobre a educação pública. E o que a gente pode contribuir? Chegou a hora do Brasil avançar nesse sentido, fazer um enfrentamento com a academia. Quem é que está todo dia na sala de aula? Quantos de vocês têm professores formados pelas universidades públicas nas suas redes? Na minha rede, quem forma os professores são as universidades privadas. E aí ninguém quer sentar conosco para discutir. Todo mundo acha que entende de educação, menos nós, né? Todo mundo tem ideia para dar para a gente, não é assim? Mas trocar de lugar com a gente também ninguém quer, né? Depois, essa base nacional comum, ela vai provocar essa reorientação nos processos. Hoje, a avaliação é quem determina o currículo que vai culminar na aprendizagem, não é isso? A maioria das redes trabalha com os descritores da Prova Brasil e, em cima disso, faz avaliações com as crianças ou desenvolvem os seus projetos pedagógicos e é a avaliação quem diz o que é que nós temos que fazer. Qual é a nossa proposta? Que o currículo possa pautar a avaliação para que haja aprendizagem.
né? A avaliação não pode ser o centro é a aprendizagem. Assim como o Enem mudou o foco do ensino médio, o IDEB mudou o foco da educação básica, e nós defendemos, e aí é para uma outra discussão, a prova nacional para a entrada dos professores na rede pública, que faria a reorientação dos currículos das faculdades de pedagogia, principalmente. Né? Eu ouço muito gestor dizendo que os cursos de magistério, os antigos Cefams, curso de magistério, o normal, era infinitamente melhor do que os cursos de pedagogia. Né? E que lá, sim, os professores aprendiam a dar aula. Né? E eu vejo, e na rede, em São Bernardo, a gente contrata quase 3 meses antes do professor entrar na sala de aula, para que ele possa passar por uma formação e se sentir mais seguro para entrar na sala. Porque também nós temos que levar em conta que esse professor está extremamente inseguro e ele não sabe. E todos nós conhecemos o que é remoção na rede e que sobra sempre as salas de alfabetização para os novos professores. Ou isso só acontece na minha rede? Não, né? É igual creche, né? Todo mundo acha bonitinho, mas na hora da remoção tem uma turma que foge da creche. Bom, daí a gente poder mudar esse foco e a aprendizagem e o trabalho com os professores ter uma outra dimensão. Então, aqui, a Base Nacional Curricular vai nos orientar para a prática pedagógica. Eu acho que não só nós, gestores, devíamos estar aqui sentados discutindo sobre isso, mas as universidades que formam os professores precisavam estar mais abertas a ouvir o que nós, que estamos lá na ponta, passamos todos os dias. Nenhum de nós quer abrir uma escola e que as crianças não aprendam. Às vezes eu vejo algumas críticas como se a gente todo dia levantasse para que a coisa não desse certo. E é exatamente o contrário. Todo esse esforço de melhorar a merenda, melhorar transporte, melhorar a formação de professores, tem um único objetivo: garantir a construção do conhecimento e o direito das crianças a aprenderem. A gente faz muito esse papel de guardião desses direitos. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nas nossas prefeituras, todo mundo tem projeto para a educação, né, e todo mundo quer fazer em horário de aula. E aí a gente tem que se achata, dizer, não dá, não dá, não dá. Parece reza, né? Parece rosário. Além de dizer, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Né? Porque todo mundo tem a ideia e não tem o dinheiro. E nós temos que encaixar tudo isso dentro do currículo. Então, a ideia é, como é que a gente faz determinadas coisas, até para chegar à conclusão de que, de fato, nós precisamos ampliar a jornada, de fato, nós precisamos, e a gente aprovou isso, que precisa de mais recursos para a educação. Então, eu queria finalizar aqui, a gente colocou algumas informações da Undime, e nós vamos abrir depois, um pouquinho mais perto do fórum, para que os municípios que tenham currículos possam colocá-los numa plataforma ou de alguma forma disponibilizar. Muita gente já caminhou. A ideia não é chegar com nada pronto e imponha-se, mas também não dá para as crianças ficarem à mercê de alguém que é mais ou menos responsável, que desenvolveu mais ou que desenvolveu menos algum currículo. Então, a ideia é que a gente possa ter um currículo nacional, uma base nacional curricular, longe da história do currículo mínimo, porque se a gente já começa com currículo mínimo para a educação pública, é dizer que qualquer coisa está bom. Então, uma base nacional curricular que faça aí a abertura para que cada rede possa colocar aquilo que é específico da sua rede, que atenda às suas necessidades. Então, vamos pensar bastante, gente. Essa discussão não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Existem estados no Brasil que impõem o seu currículo para as redes municipais.
E isso é muito complicado. A Priscila falou sobre o regime de colaboração e, de fato, hoje o maior desafio é esse trabalho em conjunto, de forma federativa, mas, sobretudo, republicana. De novo, o censo escolar mostrou que os municípios têm mais matrículas do que os estados. Então, por isso, essa força de todos juntos, buscando a solução, buscando soluções aí dos problemas. Nós temos mais alunos que os estados, não parece, mas basta olhar, fazer a separação no censo, e, na maioria das vezes, as crianças com deficiência estão matriculadas, na sua grande maioria, nas redes municipais, e não querem ir para as redes estaduais. E as mães ficam perpetuando aquele desespero e o esforço de continuar na rede municipal até os 14, 15, 16. Depois vai e volta nas nossas turmas de EJA. Ou só em São Bernardo acontece? Não, está vendo, gente? A gente tem muita coisa em comum. Então, eu queria agradecer, e esse é só o começo da discussão, e que a gente possa avançar e, de fato, impor, no bom sentido da imposição, uma discussão séria sobre base nacional curricular. Obrigada.